A bioenergia, como a própria composição desse nome nos sugere, quer dizer a geração de energia, a possibilidade de geração de energia através de recursos biológicos ou recursos naturais. Como o exemplo citado no artigo em questão, os recursos florestais. Os autores, através do artigo, nos mostram que sistemas, quando são conduzidos pela bioenergia e quando alinhados com os princípios da sustentabilidade, eles podem auxiliar na mitigação de mudanças climáticas e, além disso, gerar energia e gerar renda, possibilidades de renda para as pessoas, para os produtores. Mas apesar de ser um tema que tem bastante relevância nesse nosso cenário mundial, quais seriam os riscos que estariam envolvidos no insucesso nessa produção de bioenergia? Ou seja, quais são os fatores que fazem com que a geração de bioenergia não alcance o resultado esperado, né? Resultados positivos. E aí os autores desse artigo, eles apontam alguns das causas que fazem com que a geração de bioenergia não alcance resultados positivos. E alguns deles, que são citados pelos autores, o uso recorrente do sistema de monoculturas e os demais impactos negativos no uso da terra. Os autores apontam que o sistema agrícola de monoculturas não é um sistema tão adaptado para a geração de bioenergia. E aí os autores apontam mais uma causa que seria responsável pelo insucesso na geração de bioenergia, que seria também o menor conhecimento dos produtores sobre espécies que possuem interações sinérgicas entre si. Ou seja, os autores eles propõem o sistema agroflorestal como o sistema agrícola adequado para a geração de bioenergia e apontam uma das causas para o insucesso na geração de bioenergia, a dificuldade dos produtores de arranjarem a composição, formarem a composição dessas espécies que vão fazer parte do sistema agroflorestal, que são as espécies que têm uma sinergia entre si. E então, os sistemas agroflorestais, eles são apontados pelos autores do artigo como uma das alternativas para minimizar os riscos de insucesso com a geração de bioenergia e apontam que o motivo disso seria a sustentabilidade presente no sistema agroflorestal, que pode proporcionar a produção da biomassa, a produção do biogás, dos biocombustíveis líquidos e da energia. E ainda aponta que a agricultura sustentável, quando alinhada com a bioenergia, ela tem o seu potencial, o seu crescimento, sua possibilidade de crescimento ampliada, porque alguns benefícios mostrados pelos autores no artigo são a produção de fertilizantes orgânicos, a criação de empregos, né, com a geração, acarretando também na geração de renda, a segurança alimentar que vai ser proporcionada através desse arranjo de espécies em um sistema agroflorestal que está cada vez mais próximo de um equilíbrio já existente na natureza, ou seja, é mais sustentável, é mais saudável e vai acarretar na produção de alimentos mais saudáveis também. E também a mitigação de mudanças climáticas, como foi apontado no início, a minimização de danos no uso da terra, já que o sistema agroflorestal é um sistema bem parecido com o que já acontece na natureza. Dessa forma, os autores no artigo também apontam a possibilidade de redução de riscos de prejuízos para os produtores, assim como a proteção e conservação de recursos hídricos e da biodiversidade.
Um outro ponto importante sobre esse artigo é que eles mostram locais, né, no mundo, em outros países, que a produção de bioenergia está dando certo, né? E nessa parte eles valorizam essa questão das espécies nativas dos locais. E isso é muito importante porque quando a gente vai implantar um novo sistema, né, em um local, a gente tem que levar em consideração a realidade daquele local e as espécies nativas que estão ali para valorizar. Uma outra coisa que eu achei interessante nesse artigo é que ele mostra uma gama de possibilidades, né, de alternativas para a produção sustentável de energia. Essa questão de ter várias possibilidades, isso é muito importante porque aumentam-se as chances de reduzir as emissões de gases que agravam o efeito estufa, como por exemplo o gás carbônico, porque isso é o que ocorre quando são utilizadas muitas vezes as fontes não renováveis para a produção de energia. E esse artigo também, né, quando ele traz essas possibilidades, ele acaba trazendo possibilidades que muitas vezes não são tão óbvias, como, por exemplo, a utilização da polpa de frutos para a produção de etanol, né, desses frutos que estão ali nesse sistema agroflorestal. E um outro ponto também importante sobre esse artigo é que ele acaba ressaltando esse papel da ciência em todo esse contexto, porque além de mostrar todas essas possibilidades, a gente sabe também que vai ser importante que a ciência ajude a desenvolver essas alternativas para tornar esses processos mais eficientes. Então, o artigo ele acaba também funcionando como base para novos estudos.